O Senhor Jesus tem nos feito um convite durante esse tempo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite que o Senhor nos tem feito. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aliviando a bagagem tem sido uma série, irmãos, que tem trazido sobre nós cura, que tem trazido sobre nós um tempo do Senhor na nossa vida. Estamos muito próximos de encerrá-la. No próximo domingo encerraremos esta série de mensagens que tanto falou conosco, mas ainda não acabou. E hoje o Senhor nos convida para aliviarmos a bagagem da solidão. E lá no Salmo de número 27, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Você pode ler isso comigo? Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Irmãos, que palavra abençoada. Olha, que promessa de Deus abençoada para a nossa vida. A Bíblia, irmãos, ela é um livro de promessas, e nessa aqui nós temos mais uma das promessas que a palavra de Deus traz para nós, que nós, filhos de Deus, nunca ficaremos abandonados. Ainda que o maior nível de relação que o ser humano talvez possa desenvolver, que é a relação de uma mãe com um filho, ainda que esse nível de relação venha a falhar, olha, o nível de relação com o Senhor nunca falha. Ainda que pai e mãe nos abandonem, o Senhor não nos abandona. E o que é a solidão, irmãos? Olha, a solidão é um estado emocional que envolve se sentir isolado, desconectado ou sozinho, tanto física quanto emocionalmente. É uma ausência de conexões significativas com outras pessoas, podendo levar a sentimentos de tristeza, vazio e isolamento. Preste atenção numa coisa, porque muitas vezes a gente vai estudar determinados temas e a gente precisa desconstruir alguns mitos. Para que haja solidão, não precisa você estar sozinho. Para que haja solidão, não necessariamente você precisa estar só. Você pode estar acompanhado, e por isso eu marquei ali o sentir-se, e sentir-se sozinho, sentir-se isolado, se não física, emocionalmente. A falta de conexão significativa na nossa vida traz solidão. Olha, irmãos, tem uma solidão que a gente pode até dizer que ela é saudável, mas ela é curta e por consciência própria. É aquilo que talvez nós podemos chamar de solitude, que é diferente da solidão exatamente. Porque a solitude é aquele momento que você por si só decide se ausentar ou se afastar para ficar só, mas ela tem uma data de validade curta. Você fica porque você precisa daquele momento, porque aquilo é terapêutico. É a pessoa que depois de um período de muita agitação, resolve talvez subir num monte, ter um momento lá sós dela com Deus, ela sozinha, ela decide fazer uma viagem ou uma caminhada, ou simplesmente, irmão, se fechar num quarto, colocar uma música e ouvir, mas aquilo é proposital e tem data de validade, e essa data de validade é curta. Não é dessa solidão que a gente tem que aliviar a bagagem, não é dessa. Mas é daquela que está relacionada, irmãos, àquilo que a gente sente, ainda que tenhamos pessoas ao nosso lado. É quando a gente se sente isolado, desconectado e sozinho, tanto física quanto emocionalmente. E o que pode nos levar à solidão? O que pode, irmãos, causar em nós a solidão? O que pode nos levar a esse estágio emocional, talvez onde nos sentimos sozinhos, e aí eu não consigo esgotar esse assunto aqui com você. Eu não consigo responder com excelência esse assunto aqui com você, no pouco tempo que temos. Mas eu posso dizer algumas coisas aqui que talvez nos leve a essa solidão, sobretudo essa solidão emocional. Por exemplo, irmãos, mudanças de vida podem nos levar à solidão. Mudança de cidade.
Olha, mudanças de emprego, mudanças de igreja, mudanças, irmãos, de situações que estamos vivendo e chegamos num ambiente novo, onde não conhecemos as pessoas, onde não temos uma conexão profunda, irmãos, aquilo pode nos trazer um estado emocional de solidão. Olha, a perda de entes queridos também pode nos trazer solidão. Quantas pessoas, irmãos, passam a vida inteira, ou boa parte da vida, dividindo a vida com outra pessoa, e essa pessoa morre. E aí você vive a realidade de ter que acordar todas as manhãs e não ter mais a pessoa que você tinha ao seu lado, de você caminhar e ela não mais estar caminhando ao seu lado, de você encerrar o dia e não ter mais a pessoa, isso pode trazer solidão. Olha, a distância física, por qualquer circunstância que seja, porque às vezes nós desconectamos fisicamente um do outro. Estava conversando esses dias com uma pessoa, pior ainda quando essa desconexão é com a pessoa viva. Às vezes há uma situação num relacionamento e há uma desconexão de alguém que você era muito próximo. A pessoa está viva, mas parece que é um luto, porque você passa a ter um afastamento físico. E um afastamento que você não estava preparado ou se planejando para ter. Tem problemas relacionais, irmãos, que afastam a pessoa da gente, como se houvesse um luto. Até ontem estávamos muito juntos, de um dia para o outro, não está, e nem sempre nós estamos preparados para isso. Aí vem o quê? Vem a solidão, essa solidão emocional que faz mal para a gente. Olha, a falta de relacionamento significativo leva à solidão. Isso aqui é muito forte, grave isso. A falta de relacionamento significativo. Nós não conseguimos ter relacionamentos significativos com todos, mas a gente tem que ter alguém, ou um grupo de pessoas, com quem a gente tem relacionamento significativo. Irmão, a gente vive uma época onde a maioria das pessoas não tem relacionamento significativo. As pessoas estão caminhando com relacionamentos superficiais. Relacionamento superficial não é o suficiente para preencher um vazio que existe dentro de você enquanto ser humano. Você precisa de relacionamento significativo. Que seja com um grupo menor de pessoas. Geralmente, relacionamentos significativos são com um grupo pequeno de pessoas, mas você não pode deixar de ter. Com quem? Com quem você tem relacionamentos significativos? Irmão, sabe o que tem levado as pessoas à solidão? A tecnologia e as redes sociais. Isso aqui é paradoxal. Tem pessoas que têm 15 mil pessoas curtindo ela na rede social. E ela vive solidão. Tem pessoas que têm 7 mil amigos na rede social. Ela vive solidão. Tem pessoas que conseguem na grande rede estar conectada com milhares de pessoas, mas ela se sente sozinha. A rejeição também pode, irmãos, levar à solidão. E outra coisa que também pode levar é a vergonha. É a vergonha. Você já se sentiu envergonhado em algum momento na sua vida? Tem momento que a gente fica com tanta vergonha e dá vontade de enfiar a cabeça num buraco, não é verdade? E dá vontade de se esconder em algum lugar e não sair de lá. O pior é quando a gente encontra esse buraco e quer ficar lá. Aí vem a solidão. Verdade, irmãos, é que viver sozinho é um estilo de vida antinatural. Você pode dizer isso comigo? Viver sozinho é um estilo de vida antinatural. Deus não te criou para que você viva sozinho. Aquela expressão, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, desde lá do Gênesis, quando Deus decide criar alguém, porque o homem estava só. Deus não está criando apenas uma conexão de casamento, Deus está criando uma conexão, porque aquilo faz falta na vida do ser humano. É lógico que eu vou entrar na palavra de Deus, é lógico que eu vou entrar em textos da palavra de Deus. Não vamos fazer aqui uma palestra, mas uma mensagem. Mas antes disso, antes mesmo de entrarmos num texto bíblico, um conselho para a sua vida. Busque conexões significativas em sua vida. Busque conexões
significativas em sua vida. Receita para viver bem emocionalmente, conexões significativas. Saia do superficial. Quando se trata de relacionamento, não viva o superficial. Algumas dicas ainda dentro disso, antes de eu entrar no texto bíblico. Dentro disso ainda, se esforce para construir relacionamento saudável e genuíno. Se esforce, porque às vezes a pessoa não faz o menor trabalho de construir. Não rotule todos por conta de alguns, ou apenas de um. Não rotule todos por causa de alguns, ou por causa de um. É aquela que já foi ferida, já foi decepcionada em relacionamentos, e está rotulando todo mundo. É a mulher que foi traída e o homem nenhum presta. Ela não casou nunca mais porque o homem nenhum presta. É a pessoa que foi apunhalada pelas costas e relacionamento nenhum presta. Ela está rotulando todos por causa de alguns. Não faça isso. Quando se trata de relacionamento, arrisque, ainda que você se decepcione. Vale mais viver a decepção no relacionamento do que não ter a decepção porque você está vivendo sozinho. Vale mais viver as decepções nos relacionamentos do que viver a falta de conexão. Seja ativo e não espere pelo outro. Quando eu vou conversar com as pessoas sobre relacionamentos, sabe o que muitos me dizem? Pastor, poxa, eu estou lá na igreja, eu estou doido para alguém me chamar para fazer alguma coisa e ninguém me chama. Poxa, eu estou doido para dar uma volta, para fazer alguma coisa. Olha, nós estamos torcendo para encontrar outro casal, fazer alguma coisa, mas ninguém nunca chama a gente. Eu pergunto, e você chamou ela quantas vezes? Você sabe a resposta, né? Nenhuma. A verdade, irmão, é que nós, seres humanos, esperamos muito pelo outro. Olha, relacionamentos, você tem que ser ativo. Você tem que ter atitude. Escolhe alguém hoje e fala assim, aqui, eu quero ir na sua casa comer uma pizza. Vê se você me convida. Olha, eu quero jantar na sua casa. Ou então, olha aqui, agora deixa eu inverter. Agora eu vou te pegar. Agora vira para o teu irmão e fala assim, aqui, deixa eu pagar um jantar para você hoje no final do culto. Deixa eu pagar um jantar para você hoje. Aqui, deixa eu te levar aí no Sabor e Lenha, pagar um jantar para você hoje. Seja ativo. Pastor também está nessa conta, tá? Pode chamar o pastor também. Seja ativo, meu irmão. Ativo. Mas eu quero entrar na palavra de Deus, logicamente não seria diferente. Eu quero falar de um episódio na palavra de Deus, de alguém que se sentia sozinho, que teve um encontro com Jesus, e Jesus mudou o seu estado emocional de solidão. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Eu não vou ler o texto, tá? Não necessariamente precisamos ler o texto para que a mensagem seja bíblica. Eu vou te contar sobre ele, porque esse texto é muito conhecido por todos nós. Esse texto é o famoso texto que narra o encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Jesus estava saindo da Judéia, indo para a Galiléia, e ele fez questão de fazer diferente do que os judeus faziam. Porque os judeus, quando saíam da Judéia pela Galiléia, eles davam uma volta enorme, para não precisar passar pela entrada da cidade de Samaria. Imagine que você precise sair daqui e ir para Barra do Piraí, tá? Tenta calcular aqui comigo. Quem conhece um pouquinho aqui do sul do estado, sabe que se você vai sair daqui para Barra do Piraí, me corrija se eu estiver enganado, o melhor caminho é BR-393. Você vai pegar, vai passar ali por Califórnia da Barra, vai passar o pedágio, Aldeia das Águas, e logo à frente você vai estar ali no famoso chalé, o posto ali da BR-393, você vai descer à direita, se você virar à esquerda você vai para Ipiaba, se você descer à direita você vai sair em Barra do Piraí, aproximadamente 40 quilômetros, é uma estrada que não é rápida, 1 hora de viagem, você chega em Barra do Piraí. Mas você decide ir por Barra do Piraí, você faz o seguinte, você pega a Dutra, desce a Serra das Araras,
Passa o pedágio de Seropédica, quando chegar lá, desce a Serra das Araras, quando chega em Paracambi, você entra em Paracambi, aí você sobe ali para o Paulo de Fronten, Mendes, sai lá em Vassouras, de Vassouras você volta para Barra do Piraí. Você chegou em Barra do Piraí? Você chegou, mas você deu uma volta enorme, porque você não queria fazer o caminho mais curto. Todas as vezes que um judeu saía da Judéia para a Galiléia, ele não escolhia o caminho mais curto, ele escolhia o caminho mais rápido, porque ele não queria passar por Samaria. Ele não queria ter, segundo ele, o desprazer de passar pela entrada de uma cidade onde tinha um povo que eles rejeitavam. E aí Jesus, ele de propósito, ele não faz esse caminho que os judeus costumavam fazer. Ele passa ali na entrada de Samaria e ele chegando ali a um poço onde não era o horário habitual de alguém estar pegando água, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, ele se depara com uma mulher pegando água. E ali Jesus inicia um diálogo com ela, onde Jesus usa daquilo que ela está vivendo para poder anunciar algo importante para ela. Ele puxa o assunto com ela, ele pede água a ela, e dessa água que sacia o corpo, ele fala de uma água que sacia a alma. Ele fala de uma água que é a água da vida, ele oferece a salvação para aquela mulher, ele quebra paradigmas, ele conversa com ela, ele traz algo de importante, de valor na vida daquela mulher. Uma mulher que estava se sentindo sozinha, irmãos. Uma mulher que estava se sentindo sozinha. Olha, ela buscava água por volta de meio-dia. Esse ofício que era muito feito pelas mulheres, irmãos, era feito pela manhã. Ela estava num sol forte da metade do dia, sabe por quê? Porque provavelmente ela vivia uma situação de vergonha. Ela não queria ser vista, ela estava em solidão, buscando ir pegar a sua água num horário onde ninguém pudesse vê-la. Ela não queria ser vista, ela queria justamente ficar no canto dela. Mas Jesus muda essa realidade. Olha, irmãos, tem pessoas talvez que vivem um nível de solidão, onde as conexões humanas talvez venham preencher esse vazio. Mas tem pessoas, irmãos, que talvez dependendo do nível de solidão emocionalmente estejam vivendo, ninguém pode curá-la a não ser o próprio Senhor Jesus. Olha, dependendo do seu estado emocional, dependendo de tudo que você já viveu e a que nível você chegou quando se fala de solidão, antes mesmo, irmão, de você se conectar com alguém, você precisa se conectar com Jesus. Antes mesmo de você pensar em fazer uma conexão com pessoas, você precisa fazer uma conexão que vai trazer cura interior a você. Você precisa fazer uma conexão com alguém que vai curar você. E esse alguém é Jesus. Tem pessoas que estão num nível tão profundo de solidão, mas elas não estão prontas nem para sair desse estágio e se relacionar com outras, porque se elas vierem se relacionar com outras, elas vão adoecer outras pessoas, elas vão fazer mal a outras pessoas, elas precisam antes receber algo, e esse algo é só Jesus que pode dar, para que após receber isso que Jesus pode dar, elas comecem a se relacionar com outras pessoas. Sabe por que tem pessoas que nunca conseguem emplacar no relacionamento? Porque elas não têm Jesus, elas não têm uma cura, irmãos, não têm ainda uma cura que elas precisam. Irmãos, a gente precisa curar as nossas emoções em Cristo, para que a gente possa se conectar com as pessoas. Pessoas doentes, irmãos, fazem mal, pessoas saudáveis trazem cura. Nós somos, irmãos, logicamente convidados a nos relacionarmos, a termos uma rede, um ambiente de família, onde a gente possa suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros a carregar as suas cargas, mas sobretudo, irmãos, a gente precisa se conectar com Jesus, se conectar com o Senhor, para que Ele cure as nossas feridas, para que Ele cure o nosso interior, e a gente seja a bênção na vida um do outro. Foi isso aqui que aconteceu com essa mulher. Se você for ler o texto todo, eu te convido a fazer isso talvez durante a semana, ou amanhã, ou na próxima semana. Você vai ver que no final desse momento dela com Jesus, ela vai para a sua cidade, e ela vai com o coração transformado. E alguém que está com o coração transformado, transforma. O barato, né? Desculpe a expressão popular, mas o barato dessa nossa relação com Jesus é que quando Ele nos transforma, irmãos, a gente está pronto para transformar outros. Quando a gente faz a conexão com Jesus, de tal forma que Ele nos cura, a gente está preparado para curar outros.
Aquela mulher chegou diante de Jesus doente, doente emocionalmente, doente em relação a várias áreas da sua vida. Ela foi curada por Jesus e ela saiu dali pronta para ganhar outras pessoas. Eu quero trazer três aplicações práticas para a nossa vida, muito simples, porque o Evangelho de Jesus é simples, mas que talvez faça sentido para a sua vida hoje. E você possa sair daqui também pelo poder dessa palavra transformado e com a sua vida transformada. Primeiro, receba a busca, reconheça a busca de Deus por você. Você sabe qual é uma das necessidades de quem está sozinho? Ser encontrado. Um desejo de quem está sozinho, ser encontrado. Ainda que não seja aquele desejo explícito, que ela talvez viva falando que ela quer ficar ali, você já se encontrou, já se relacionou com pessoas que está tão na defensiva que ela vive o tempo inteiro falando coisas que você sabe que não são verdades, que você percebe que não são verdades. Sabe aquela pessoa que se encontra com você e fala, não, eu estou muito bem assim, nossa, eu estou maravilhosa assim, eu estou excepcional assim, eu estou vendo o melhor momento da minha vida, capa, conversa fiada. Tem muita gente que está reproduzindo isso, não é nada disso. No fundo, sabe o que ela quer? Ela quer ser encontrada. A gente tem pessoas perto da gente que estão querendo ser encontradas. E, na verdade, o que mudaria significativamente a vida delas é se elas forem encontradas. O problema, irmãos, é que muitas vezes essa carência delas, elas estão depositando em pessoas. E sabe qual é o nosso risco, irmãos? E muito risco desse afeta a nossa saúde emocional, é que tem coisas que a gente só pode receber de Deus, a gente quer receber das pessoas. Tem pessoas que para se sentir realizada na vida precisam receber algo do cônjuge, dos filhos, dos pais, ou de alguém próximo, quando essa pessoa não é capaz de dar isso. Sabe o que cura a sua emoção em relação à sua solidão? Você perceber que alguém buscou e busca por você. Eu não sei como te apresentar o Evangelho, mas deixa eu te apresentar de uma forma muito simples. Jesus morreu na cruz para te trazer de volta. Jesus morreu na cruz para nos trazer de volta. De volta. Eu gosto de uma parte da teologia que trata esse episódio ali do Jardim do Éden, da queda original do homem, no nível de 4 relações. Acho fantástico isso. Então essa teologia ela vai dizendo, presta atenção nisso, você vai se maravilhar com isso. Essa teologia vai dizendo que quando Deus criou o ser humano pleno, perfeito, aquele antes da queda, um ser humano perfeito, ele se relacionava em 4 relações perfeitas. 4 relações perfeitas. A relação dele consigo mesmo, a relação dele com o outro, a relação dele com Deus e a relação dele com a natureza. E essa teologia vai dizendo que isso estava presente ali no Éden. Presente no Éden. Ele vivia um relacionamento perfeito com Deus. Você consegue imaginar isso? Ele vivia um relacionamento perfeito consigo mesmo. Você consegue imaginar isso? Você se olhar no espelho e se relacionar perfeitamente com você mesmo? A gente não é capaz disso. Você sabe que não é. Você consegue imaginar alguém se relacionar perfeitamente com outro? Você consegue se relacionar perfeitamente com outro? Você que é casado, você consegue se relacionar perfeitamente com a sua esposa? Vou aproveitar que a minha não está aqui. Irmãos, não é possível se relacionar perfeitamente, não. Você se consegue relacionar perfeitamente com o universo, com a natureza? Você ver o ser humano se relacionando perfeitamente com a natureza? Não. Mas isso estava ali no Gênesis antes da queda. Vou te dizer como. Deus visitava o homem todas as manhãs. E o homem não tinha vergonha de Deus. Não ter vergonha de Deus é um relacionamento pleno com Ele. O homem olhava para si mesmo e, embora estivesse nu, ele não se via nu. Relacionamento perfeito consigo mesmo. O homem não levantava a mão para o outro. Um ser humano não levantava a mão para o outro, não feria o outro. Bastou o pecado entrar, o que Caim fez com Abel? Matou. O homem cuidava da natureza porque ela era obra de Deus. Hoje o homem faz o que com a natureza? A destrói. Relacionamento pleno. Então, o que o pecado quebrou? O pecado quebrou essas 4 relações. O
pecado quebrou essas 4 relações. Após o pecado, Deus vem visitar o homem olha para si e se encontra nu, mas ele sempre esteve nu. Mas o que foi quebrado? A relação. O homem, quando é questionado do que fez, o que ele fala? Senhor, foi essa mulher que você me deu, primeira crise conjugal do mundo. Primeira crise, é o homem colocando a culpa na mulher. Não, foi essa mulher aí, essa companheira aí que você me deu. Adão e Eva tiveram filhos, Caim fez o que com seu irmão? O matou. E daí para cá, a natureza, toda a criação de Deus vai sendo destruída pelas próprias mãos do homem. Percebe que o pecado quebrou as 4 relações? Quando Jesus morre na cruz, Jesus não está morrendo, irmãos, para apresentar algo novo, não. Jesus está morrendo para trazer a gente para algo antigo. Jesus morre na cruz para trazer a gente para algo antigo. Algo que Deus criou no início da fundação do mundo. A morte de Jesus na cruz não é para apresentar um plano novo, é para te resgatar para um plano velho. A morte de Jesus na cruz não é para te trazer uma novidade, é para te retornar a algo que um dia se perdeu. Então Jesus morre na cruz, deixou como promessa que não nos deixaria sós, mas outro Consolador igual a Ele viria estar conosco, que é o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz na gente, irmãos? Ainda que não na plenitude, o Espírito Santo tenta aproximar a gente desse padrão original. Você vai lá, você quer pegar no pescoço do outro, você quer ferir o outro, o Espírito Santo fala com você, ei, isso aí é coisa de quem está mergulhado no pecado. Você tem que viver o padrão velho, o padrão antigo, você não tem que ferir o outro. Você insiste em querer ter vergonha de se apresentar nu diante de Deus. O Espírito Santo fala para você, olha, é nu que você tem que se apresentar. Porque não pode ter esse bloqueio entre você e ele, você tem que reviver uma relação plena, ou pelo menos tentar. Aí você vem olhar no espelho e você fala, que miserável que eu sou. Aí o Espírito Santo fala assim, mas eu te amo mesmo assim. Então, não se sinta sozinho não. Jesus morreu na cruz para te trazer de volta. Deus busca por você. É maravilhoso saber que tem um Deus que busca por nós. Eu não estou pregando calvinismo. Tá? Eu não estou pregando calvinismo, não estou pregando predestinação. Mas eu estou dizendo que é maravilhoso saber que tem um Deus que busca pela gente. Ele me buscou. Ele te buscou. Ele te buscou para que você não se sinta só. Ele te buscou para você saber que você pertence a alguém. Você pertence a Ele. Salmo 139 vai dizendo, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já me conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Por onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Porque se eu subo aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tem um Deus que te busca desde o útero da sua mãe. E por isso você não tem motivo para se sentir sozinho.
Agora, em segundo lugar, esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, só para fazer a aplicação bíblica, por que reconheça a busca de Deus por você? Porque Jesus foi lá buscar aquela mulher. Jesus não deu o caminho, não fez o caminho mais longo, mesmo sendo a cultura do judeu. Ele fez outro caminho, porque ele queria buscar alguém. Jesus faz isso. Jesus sai de onde estiver para buscar a cada um de nós. Ele não foi buscar os discípulos no caminho de Emaús, ele não apareceu para Tomé para poder buscar Tomé, ele não apareceu para Pedro para buscar Pedro, ele busca por nós. Segundo, desfrute da presença de Jesus. Desfrute, sabe por quê? Porque solidão grava isso. É ausência de presença significativa. Solidão não é estar só, é não ter presença significativa com a gente. Isso é solidão. É quando aquelas presenças não são necessárias. Então, solidão não é ausência de pessoas. Solidão é ausência de presença significativa. Quem está só não está só porque não tem pessoas perto dela. Quem está só porque naquele momento aquelas pessoas não suprem as necessidades que ela precisa. Solidão não é ausência de pessoas. Solidão é ausência de presença significativa. Então, desfrute da presença de Jesus, porque não há presença mais significativa do que essa. Não há. Não há presença mais significativa do que essa. Ela que dá sentido à nossa existência, ela que nos conforta, ela que nos consola, ela que nos ampara, ela que nos ama. É essa doce, maravilhosa e gloriosa presença de Jesus. A presença que cantamos aqui, a presença que louvamos, a presença que dizemos que doce é estar em tua presença. Então desfrute desta presença. Está se sentindo só, foi abandonado, foi rejeitado, fez mudanças, passou por circunstâncias que te trouxe solidão, afetou a sua saúde emocional. Desfrute da presença de Jesus. Jesus estava presente para aquela mulher. Ela foi buscar água meio-dia, porque tinha vergonha de ser vista. Percebe isso? Quem tem vergonha de ser visto, não necessariamente está dizendo que não quer ter pessoas com ela. Ela só está pré-concebendo que as pessoas iriam lhe fazer mal. Nem todo mundo que você vê sozinho está comunicando que não quer estar com pessoas. Às vezes ela está comunicando que ela está já adivinhando que as pessoas vão lhe fazer mal, porque vão lhe olhar de forma errada, lhe tratar de forma errada, agir com ela de forma errada. Nem todo mundo que está sozinho está porque acha as mil maravilhas de ficar sozinho. Está porque talvez vai ser rejeitada, vai sofrer preconceito e vai ser maltratada. A solidão daquela mulher não era uma solidão que comunicava, eu não quero ninguém. É uma solidão incomunicável, eu quero as pessoas, mas as pessoas não me querem. Eu gostaria de estar aqui cedo com as outras mulheres, pegando água com elas, mas elas não me acham digna de estar com elas. É isso que a solidão dessa mulher comunicava. E aí, quem está presente lá com ela? Quem se torna a companhia dela? Quem dá presença na relação dela? Jesus. Jesus. Desfrute da presença de Jesus. Alguém partiu que te faz muita falta? Além de criar conexões, desfrute da presença de Jesus. Está vivendo algo em que as pessoas não conseguem preencher o teu vazio? Desfrute da presença de Jesus. Desfrute da presença dele. E por último lugar, terceira aplicação para nós nesta noite. Receba a aceitação de Deus. Receba a aceitação de Deus. Jesus não apenas a buscou, Jesus não apenas se fez presente, Jesus a aceitou. Jesus a aceitou. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não é inimigo do seu inimigo.
Jesus não tem ódio de quem você tem ódio. Jesus se nega a ser inimigo do nosso inimigo. Jesus não entra na nossa briga. Você está odiando alguém? Jesus não está nessa com você. Jesus, ele quebra barreiras. Jesus, ele acolhe aquela mulher. Acolher, né? Essa palavra tem que ser forte para a gente. Acolher, acolhimento, acolhimento. Acolhimento é remédio contra a solidão. Acolhimento é remédio contra a solidão. Quer curar a solidão de alguém? Acolha. Quer contribuir na cura de alguém que está vivendo uma solidão? Acolha. Acolha. Jesus a acolheu. Jesus a acolheu. E aí quando Jesus nos acolhe, irmãos, ao invés de criatura, nós nos tornamos filhos. Olha só que interessante. Quando Jesus nos acolhe, ao invés de tristeza, nós passamos a ter alegria. Quando Jesus nos acolhe, ao invés de escassez, a gente passa a ter abundância. Quando Jesus nos acolhe, ao invés de sentimento de derrota, a gente se sente mais do que vencedor. Quando Jesus nos acolhe, ao invés de um passado sombrio, a gente passa a ter um futuro de esperança. Quando Jesus nos acolhe, ao invés de ficarmos presos a tantas coisas ruins, a gente se torna livre. Quando Jesus nos acolhe, ao invés do rancor, entra em lugar o amor. O amor. E aí, algo que é fantástico. Deus sempre leva a sua transformação por meio de um transformado. Aquela mulher saiu daquele encontro com Jesus, correu para Samaria e foi anunciar Jesus. Acabou a vergonha. Acabou a vergonha. Acabou a solidão. Acabou a solidão. As pessoas não eram capazes de curar a sua ferida emocional, mas Jesus foi. Talvez pessoas não sejam capazes de curar aquilo que está em você hoje, mas Deus é. Deus é. Talvez pessoas não sejam suficientes para mudar a sua realidade, mas Jesus é. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para mudar o seu emocional. Jesus é suficiente para mudar a sua alma. Jesus é suficiente para mudar o seu espírito. A forma que você se encontrava quando chegou aqui internamente pode ser completamente diferente da forma que você vai sair deste lugar, porque Jesus está aqui. Ele toca em nós através do Espírito Santo de Deus, Ele toca nas nossas feridas, Ele toca nas nossas angústias, Ele toca na nossa solidão. Ele nos convida a criarmos conexões significativas, porém curados. Curados. Ele nos convida a criarmos conexões significativas, porém curados. Aliviar a bagagem significa dizer que tem momento que a gente precisa trocar tudo que as circunstâncias ou as pessoas nos dão para receber aquilo que Jesus nos dá. Aliviar a bagagem implica em dizer que tem momentos da nossa vida que a gente precisa recusar tudo que as circunstâncias e as pessoas estão nos dando para receber aquilo que Jesus nos dá. Ele busca por nós. Jesus buscou por nós. Ele é presença constante conosco. E Ele nos aceita e nos acolhe com o seu amor e nos oferece o seu perdão.
Não temos muitas pessoas hoje. Mas eu duvido, pelo pouco tempo, não muito, que eu tenho de experiência como pregador do Evangelho, eu duvido que não tenham pessoas aqui que estejam se sentindo sozinhas e que precisavam ouvir essa palavra. Eu duvido. Nós não temos escolhido os temas que pregamos, Deus tem escolhido por nós. Eu duvido que não tenham pessoas aqui hoje declarando com a sua boca coisas que não são verdades, querendo passar uma imagem que não estão vivendo e que estão se sentindo sozinhas. Olha, eu duvido. Como eu tenho certeza que tem pessoas aqui que nós, seres humanos, não somos capazes de suprir e curar a sua alma, que chegaram num nível de solidão, que não estão dando certo em nenhum relacionamento, porque antes precisam ser curadas por Jesus. Tem pessoas que elas chegam num nível que parece que liga um alerta vermelho assim ó, na frente dela, não se relacione, eu sou impossível de se relacionar, porque preciso de Jesus. Tem pessoas que não conseguem se conectar, porque precisam de Jesus. Tem pessoas que estão rodeadas de outras pessoas, mas estão sozinhas, porque precisam de Jesus. Se você não for bem resolvida com Jesus, você não vai ser bem resolvida com ninguém. Se você não se resolver com Jesus, você não vai ser bem resolvida com seu marido, com a sua esposa. Se você não se resolver com Jesus, você não vai se resolver com ninguém. Porque quem define a sua identidade não são as pessoas, quem define a sua identidade é o Senhor. Você tem que acordar todos os dias da sua vida sabendo quem você é. E quem está com você. Porque pai e mãe podem falhar. Esposo pode falhar. O chefe no trabalho pode falhar. O líder da igreja, o pastor da igreja, ele pode falhar, mas Deus não falha. Deus não falha. Então, quando eu começar a ter as carências da vida, eu não vou depositar nas pessoas as expectativas que elas venham suprir as minhas carências, porque todas elas quem supre é Jesus. Se o outro fizer, aquilo me alegra, aquilo me faz bem, aquilo contribui com a minha saúde emocional, mas eu não sou dependente das pessoas, eu sou dependente de Jesus. A gente tem que parar de caminhar querendo ser dependente das pessoas e passar a entender que a nossa dependência está em Cristo. Em Cristo. Eu tenho uma forma de brincar com a Lívia, de vez em quando ela dá aquela de polícia. E aí, você está em tal lugar? Tô. Você está com quem? Eu falei, estou com Deus. Porque a gente nunca está sozinho. A gente nunca está sozinho. O Todo-Poderoso é o nosso amigo e está com a gente. Crente não vive solidão, porque Deus está com ele. Ele pode estar lá no caminho para Emaús, mas Jesus está lá batendo um papo com ele. Ele pode estar lá como Tomé dizendo, se eu não ver, se eu não vou acreditar. Aí Jesus vem e fala aqui, ó, toca aqui então para você acreditar. Ele pode estar como Pedro lá jogando rede para tentar pegar peixe. E Jesus aparece. Porque Jesus nunca deixa a gente sozinho. Ele morreu na cruz para que não exista solidão. Jesus morreu na cruz para que não exista solidão. Porque Ele morreu para te buscar. Ele morreu para te trazer de volta. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Lembre-se, solidão não é ausência de pessoas. Solidão é ausência de conexões significativas. Solidão é ausência de sentido. Eu quero orar com você. Se você puder,
e achar que necessita, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você. Eu te convido a aliviar esta bagagem, eu te convido a deixar essa bagagem diante de Jesus. Eu te convido a depositar isso aos pés de Jesus, dizendo e entendendo que Ele é a presença maior na sua vida, é Ele a força maior que você tem, é Ele o sentido da sua vida. Sai desse lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Eu quero colocar sua vida diante do Senhor, eu quero entregar sua vida ao Senhor. Parece, irmãos, que às vezes a gente está cercado de tantas pessoas, mas a gente se sente só. Às vezes a gente está num lugar, parece que a gente está rodeado de amigos, mas a gente está sozinho. Às vezes parece que a gente está andando numa rua cheio de pessoas, mas ao mesmo tempo não tem ninguém. Porque não há sentido. Não há sentido. Jesus quer dar sentido à sua vida nesta noite. Pai, eu coloco esses filhos do Senhor diante de Ti. Eu coloco todas as emoções aqui, Deus, diante do Senhor. E eu peço ao Senhor que o Senhor derrame sobre eles, Deus, uma bênção especial. Que o Senhor toque, Deus, a cada um deles com o Teu toque poderoso nesta hora. Que o Senhor, Deus, preencha, Deus, o vazio, Deus, de cada um nesta noite. De forma, Deus, que ainda que as circunstâncias venham trazer sentimentos que são, Deus, inerentes ao ser humano, que todos esses sentimentos sejam condicionados à presença do Senhor. Que não haja na vida deles ou na nossa vida nenhum sentimento, Deus, que venha ser maior, Deus, do que a Tua presença. Que o sentimento de estar sozinho, Deus, não seja maior que a Tua presença. Que o sentimento, Deus, de rejeição não seja maior que a Tua presença. Que o sentimento, Deus, de ausência de uma conexão significativa não seja maior que a Tua presença. Que a Tua presença nos baste, Deus, que a Tua presença nos preencha. Que a Tua presença, Deus, venha preencher todos os vazios do nosso ser. E que o Senhor possa, Deus, nesta noite tratar, Deus, a cada um de nós, nos faça entender de uma outra forma, nos faça olhar, Deus, para as realidades de uma outra forma, nos faça enxergar de uma forma diferente, Deus, e nos permita sair daqui desta noite, Deus, entendendo que nós jamais estaremos sozinhos, e por isso nós não temeremos o que está por vir, nós não temeremos os caminhos no qual nós vamos percorrer, porque o Senhor está conosco, a Tua presença está conosco de dia e de noite, a Tua presença está conosco, Deus, até a consumação dos séculos, Senhor. E ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco, e o Senhor estando conosco, nós jamais estaremos sozinhos. Deus, eu repreendo toda a solidão, eu repreendo todo o sentimento de solidão na vida dos Teus filhos, Pai, porque nós temos o Senhor nos resgatou, nós somos Seus filhos, o Senhor nos amou, o Senhor nos trouxe de volta, o Senhor, Deus, nos colocou numa posição, Deus, superior, e nós recebemos o Seu amor, nós caminhamos debaixo dEle, nós nos alimentamos dEle, e nós viveremos por Ele, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pelo Teu perdão, muito obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixou só. Aleluia, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Se coloque de pé, louvemos ao Senhor, louvemos a Ele.